A paz de Deus com todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, o retorno finalmente da série Mistérios do Reino. Paz de Deus, Renanzão. Amém, Edu. Como Aumentando que seu você som tá, aqui. rapaz? Graças a Deus, tudo ótimo. Eu espero que você Aí esteja sim. melhor ainda. Meu Deus do céu, feliz demais pelo retorno dessa série tão aguardada, tão pedida, rapaz do céu. Eu acho que nunca pediram tanto uma coisa nesse canal igual essa série para voltar. Né, e Mas foi pior top. também, para mim também, toda hora, velho. Toda hora. Nos grupos, nos cursos, toda hora. Meu Deus, mas tô feliz demais de ter dado certo hoje da gente começar. Já era para a gente ter voltado algumas semanas, porém os compromissos aí acabaram dando uma atrasadinha do nosso cronograma. Mas hoje eu fiquei sabendo que você tem um assunto forte para passar para nós. Mas antes aí, vou pedir já para o pessoal que está chegando na live, deixa o joinha, não esquece, tá? Esse conteúdo merece o joinha. Se inscreva no nosso canal aqui e se inscreva no canal do Renanzão também, que vai ficar aí na Isso. descrição no primeiro link dos comentários, hein? Manda bala aí. E hoje nós vamos trazer aqui uma. Primeiro, peraí, deixa aí, quase que eu esqueço de pedir para o pessoal compartilhar, hein? Compartilha bastante, vocês pediram muito para a live voltar, né? Então, a série voltou, é hora de você ajudar a gente aí compartilhando, por favor, hein? Ó, manda bala aí. Hoje, numa ocasião um pouco atípica, nós não estamos ao vivo nesse momento, né? Mas nós estamos gravando isso aqui cedo porque à noite nós não iríamos conseguir estar na live. Então, é como se fosse ao vivo aí. Vocês podem comentar no chat normalmente, tá? Vai estar sendo transmitido aí. É muito bacana a interação de vocês nos comentários também. Então, Renanzão, como você falou, né? A gente conversou um pouco antes. Você falou que está com um assunto muito edificante, né? Para a gente tratar aqui, rapaz. Por onde que você vai começar hoje aí? Vou passar a bola para você já. Beleza, Edu. Esse assunto, ele surgiu, cara, principalmente nessa última turma agora que eu dei do Método Voltando à Origem. A Sim. galera perguntou muito sobre isso, e aí, tipo assim, pra você ter uma ideia, o Método Voltando à Origem, ele não tem muito a ver com Bíblia. Tudo que eu ensino lá é desenvolvimento pessoal, porém com base na Bíblia. Só que o pessoal falou assim, cara, a gente quer que você dê uma aula pra gente sobre esse assunto. Todo mundo Olha pediu, só. tipo assim, não era nem assunto do curso, a galera falou, não tem problema, a gente perde uma matéria do curso, mas a gente quer que você explique isso pra gente, porque é um assunto que tá assim no seio da igreja, né? Ele é um Rapaz. assunto que a todo momento a gente fala sobre ele, às vezes não sabe que está falando sobre ele e tem uma visão totalmente deturbada do que ele é. Entendi. E aí, como que esse assunto, eu vou falar até como que esse assunto surgiu em mim. Deve ter o quê? Deve ter uns 30 dias que eu fui congregar e chegou lá, Deus mostrou a palavra por misericórdia e foi justamente essa palavra. E aí eu fiquei surpreso com o assunto da palavra, porque eu também não sabia que era desse jeito. Rapaz, então foi por revelação. Então, tipo assim, aí o que acontece? E aí esse assunto ficou dentro de mim, eu falei, cara, eu preciso passar esse assunto pra galera, porque é uma coisa assim que realmente tem relevância no nosso meio. É um assunto Glória a que Deus. eu até falei para você que pode ser que seja uma live rápida, não é uma coisa que nós vamos andar na Bíblia toda, tudo, mas é uma live que se a pessoa entender a visão dela de mundo espiritual vai mudar, né? Então qual é o assunto? Transformadora. É transformador, é transformador. É tipo Maravilha. assim, são aquelas frases, pequenas frases que fazem total diferença na sua vida, não tem Sim, essas coisas, com né? certeza. Então, ó, gente, lembrando aí sempre que a Mistérios do Reino, né, a gente sempre fala que ela é uma live de assuntos bíblicos, né, de interpretação também, e a gente sempre frisa aí que você tem todo o direito de discordar nos comentários daquilo que a gente está falando, porém de forma respeitosa, sem falta de educação aí nos comentários, por favor. Postura cristã, né? Até para discordar, você tem que ter uma postura cristã aqui no nosso canal aí, senão seu comentário com certeza vai ser bloqueado, tá certo? Então é isso aí, Renanzão. Já falei tudo que tinha para falar. Acho que você já pode entrar no assunto aí de cabeça para nós. Não, beleza então. Qual Sério, eu que tô é o assunto? curioso. O assunto é sobre o escândalo, né? Escândalo. E Essa escândalo. polêmica, hein, essa parte. É polêmico, é muito polêmico. E mais polêmico vai ser a forma como eu vou explicar, porque
vai totalmente de encontro daquilo que nós achamos que é o escândalo até hoje. Pelo menos que eu achava, né? Sim. Às vezes alguém já teve essa clarificação e conseguiu entender isso aí da mesma forma, ou até de uma forma mais profunda, né? Nós não somos dono da verdade total. Uhum. Então, assim, é uma forma bem diferente. E aí, Edu, para a gente poder falar sobre isso aí, eu quero que você abra aí no livro de Mateus. Né? No Vamos livro de lá. Mateus, capítulo 18, Edu. E enquanto você abre aí, eu só vou pegar um copo d'água aqui que eu esqueci, cara. Vai lá. Você aí na sua casa, ó, por favor, abra a sua Bíblia também, acompanha com a gente aí. Vamos lá. Hoje eu estou usando aqui a tradução João Ferreira de Almeida. Vamos lá, que eu vou abrir aqui. Ele falou 18 de Mateus, né? 18 de Mateus. Já vou deixar aberto aqui. Saudade que eu tava, hein, de abrir a Bíblia aqui, rapaz. O lendo a Bíblia a gente não voltou ainda por conta dos horários, que tá tudo uma doideira, muito projeto. Mas enfim, pelo menos tem a Mistérios do Reino aí por enquanto, né? Mas logo, logo vamos voltar com a leitura bíblica também. Tá certo? Ó, 18 de Mateus. Versículo, Renan. Oi. Pode começar lendo lá do primeiro mesmo, Edu, que é onde nós vamos trabalhar aí. Nós vamos trabalhar do primeiro até o sétimo, até o versículo 7. Beleza, então vamos lá. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Beleza, Edu. Sem saber, nós estávamos lendo a mesma tradução aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel. Então e fechou. É bom aí demais. Edu, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender aí, para a gente poder analisar, eu vou até passar para o pessoal uma forma não profunda de exegese aqui, mas simples, para as pessoas poderem entender como que você começa a interpretar um texto bíblico. Não vou entrar profundo na teologia, pode falar. Para quem é mais leigo nessa parte, do que se trata da exegese? É a forma como... São as técnicas que você usa para você observar o texto bíblico e você conseguir interpretar, porque existem algumas coisas sobre a interpretação do texto. Então vamos dar um exemplo assim, você não pode interpretar um texto bíblico na luz dos dias de hoje. Você Sim. tem que interpretar na data em que ele foi escrito, porque ele foi escrito para aquela região, para aquele lugar, baseado numa cultura. Então você não, tipo assim, você não pode pegar um texto bíblico do passado e simplesmente interpretar no dia de hoje. Não faz sentido nenhum para você. E aí você tem que analisar o autor, você tem que analisar o ano, tem vários parâmetros, né? Interpretar por que estava sendo escrito ali, o momento cultural, tudo isso influencia na interpretação, né? E aqui eu vou dar algumas técnicas só para você poder entender. Então vamos começar aqui do primeiro versículo, né? Ó, naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus. Então, quem chegou aos pés de Jesus naquele momento? Os discípulos. Então, para quem Jesus estava falando naquele momento? Para os discípulos. Certo. Então, nós já vamos entender que Jesus vai explicar para os discípulos o que é o escândalo. Sim. Então ali não está a multidão. Apesar que nós não sabemos de onde veio esse menino, né? Mas a Bíblia relata aqui que os discípulos chegaram aos pés de Jesus. Então, se eles chegaram aos pés de Jesus, então houve um questionamento. Quem é o maior no reino dos céus? Às vezes as pessoas me perguntam, Renan, aonde que fala sobre salvação e reino? Então aqui você já está vendo, tá vendo? Quem é o maior no reino dos céus? Aqui não está falando de salvação, está falando de quem é o maior no reino dos céus.
Então tem uma diferença muito grande. Um dia nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto. Tá, e aí, Jesus chamando um menino. Então quer dizer, o menino não estava por aí, ele devia estar brincando. Jesus, vem aqui, garoto. Jesus chamou o garoto, o menino, e o menino vem no meio deles. E Jesus usa esse menino para explicar quem seria o maior no reino dos céus, né? E aí ele fala sobre você se tornar humilde como um menino e né, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe. E aí ele fala assim, ó, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, é agora que começa o negócio. Certo. Jesus está falando para os discípulos. Então quem são os discípulos? Os discípulos, eles ainda não eram apóstolos. Certo? Uhum. Que os discípulos estavam aprendendo com Cristo, quando Jesus ele sobe ao céu, então eles recebem um apostolado, que é o quê? A missão de divulgar o evangelho por todo o mundo. Né? Essa é a missão do apóstolo, é o ministério do apóstolo. É ele entregar o evangelho por todo o mundo. Né? Vou dar exemplo de um grande apóstolo que nós tivemos no nosso tempo, que morreu há uns tempos atrás, que foi o pastor Billy Graham. Ele é um apóstolo, entendeu? O cara pregou, 90 milhões de pessoas converteram ao evangelho. Tipo, muito forte. Muito forte isso aí, né? Então você vê, ele tinha um apostolado na terra. Então os discípulos estavam aprendendo. E por eles estarem aprendendo, Jesus pegou uma forma didática, simples, para mostrar para eles como que seria a relação deles com a igreja. Então quem ele pega? Ele pega uma criança. E por que ele pega uma criança, Edu? Porque na criança você não tem a principal característica que está relacionada ao escândalo, que é a malícia. Sim. Entendeu? Então vamos dar um exemplo. Jesus chega, pega um menino, coloca de frente dos apóstolos e fala para ele assim: ai daqueles que escandalizarem um destes pequeninos que creem em mim. Então, detalhe. Isso aqui é muito, muito importante você entender isso aqui. Não há escândalo quando a pessoa não crê em Cristo. Entendi. Entende? Sim. E por quê? Eu vou explicar depois isso aqui. Mas só para você entender. Então, vamos assim, ó. Qualquer um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos. Então, o que tem que ter, Edu, na relação do escândalo, tem que ter duas pessoas. E essas duas pessoas têm que ter uma diferença de conhecimento, tratamento e maturidade. Por quê? Porque uma dessas pessoas tem que ser pequena. Ela não pode ser astuta, ela não pode ser maliciosa, ela não pode ter o conhecimento necessário, ela não pode ter a sabedoria necessária e o entendimento necessário. Porque se ela tiver isso aí, não é mais escândalo. O escândalo só ocorre quando uma das partes não possui a malícia necessária para aquela situação. Quando entende? É inocente, no caso. Isso, quando é inocente. Então, assim, nós poderíamos dizer aqui... Renan, então a palavra que está falando só das crianças. Então só as crianças poderiam ser escandalizadas? Não. Jesus não falou do menino. Jesus falou assim, um dos meus pequeninos. Um destes pequeninos. Jesus aqui traz no plural. E ali ele só chamou uma criança. Mas ele trata a situação no plural. Qualquer um destes pequeninos que crê em mim. Então você tem que entender uma coisa. Uma criança tem como crer em Jesus? Não. Sim. Por que não tem como crer? Madura, né? De forma madura, não. Ela pode se emocionar, ela pode se apaixonar, ela pode ter um sentimento de amor e tal. Mas assim, ela reconhecer a fé como, né? Como dizem Romanos, aquele que crê e confessar e tal, não é assim? E reconhecer que Jesus veio na terra, ressuscitou, morreu e ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Essa crença, a criança não tem, a crença madura. Sim, exige já um nível de conhecimento, né?
Isso Até aí. mesmo um nível de malícia, né? Sim, existe um nível de prudência na situação. Sim. Você não tem que ser totalmente simples. Uma pessoa totalmente simples, a fé dela não é madura. Tanto que você vê o livro de Provérbios falar muito sobre isso, né? Que o simples ele aceita todas as coisas, mas o prudente analisa todas elas. Né? Então você vê Salomão falar muito sobre nós perdermos essa simplicidade. Não a simplicidade de você ser uma pessoa que senta em qualquer lugar, que come com qualquer pessoa, que conversa com qualquer pessoa, que trata bem todo mundo. Não, essa simplicidade não. Mas a simplicidade de acatar qualquer coisa sem você fazer a análise prévia daquilo. Sim. Né? E aceitar tudo que te fala, né? Isso. Então, assim, a criança, ela aceita tudo que você fala para ela. O meu filho, se ele não... Vamos dizer, o Heitor, ele já sabe o que é quente e o que é frio. Mas antes, se ele não souber, eu falo para ele colocar a mão no fogo, ele põe. Esses dias eu estava em casa, nós estávamos na casa do meu sogro, e o meu sogro estava fazendo churrasco, tudo, ele deu um pedacinho de carne pro meu filho com pimenta, ele fez de propósito. Sim. O Heitor. O Heitor não sabia, mesmo que você falasse para ele, tem pimenta, ele não sabe. Ele colocou na boca e começou a chorar, porque ele não sabia. Aí quando o meu sogro foi dar a carne para ele de novo, ele já não pegou. Sim, ele só tem 2 anos. Esperto. Por quê? Já ficou esperto. Então, o que acontece? A criança que Jesus está falando em cima já não é praticamente a mesma de baixo, a não ser na essência do assunto, Edu. Vamos dar um exemplo. Olha aqui. Jesus pega um menino e apresenta aos apóstolos. Certo. Só que na parte de baixo ele diz aqui, ó, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, já não é uma criança. Porém, não deixou de ser pequeno. Entendi. O pequenino aqui, Jesus está trazendo para o sentido de que a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não tem entendimento, a pessoa que não tem malícia naquele assunto. Uma frase para melhorar ainda, uma pessoa não madura na fé. Sim. Então, quando que ocorre, Edu, esse escândalo que Jesus está dizendo aqui? Porque Jesus disse que vai ocorrer. No versículo abaixo ele fala, ó, ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, é lícito, né, que ocorra. Vai vir. Não tem jeito. Vai vir. Sim. Mas ai daquele homem que vem o escândalo. Por quê? Porque do homem que vier o escândalo, o escandalizado vai ser um pequenino. Sim. E esse pequenino, qual é a característica de um pequenino, Edu? Ele não consegue se defender. Vulnerável. Vulnerável. Ele não consegue se defender. Ele não consegue falar. Ele não tem capacidade espiritual. Vamos levar mais para o campo espiritual aqui. Nós vamos voltar para o campo material também. Mas ele não tem capacidade espiritual de se defender, de entender, de compreender nada. A consciência, então ele se encaixa naquilo que Paulo fala sobre aqueles da consciência fraca? Sim, ele ainda tá começando a caminhada. Entendi. Ou muitas das vezes, ele já está na caminhada há um tempo, mas dentro daquele assunto, ele é um pequeno. Sim. Vamos dar um exemplo. Eu sou teólogo, tal, eu já li a Bíblia muitas vezes, já estudo a Bíblia, é um hábito que eu tenho, né? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho muito mais conhecimento e entendimento sobre muitas coisas. Sim. De repente, dependendo do assunto que eu vou conversar com um pequenino, esse pequenino sai escandalizado. Mas por que ele sai escandalizado? Porque eu gero aquele escândalo nele. Então, nós temos que entender uma coisa, Edu. O escândalo sempre vem da parte mais forte. Sim, entendi. Edu, agora você vai entender uma coisa que eu vou te falar. Por que Jesus fala assim, ó? Bem-aventurados que não escandalizam em mim. Dentro do que eu te expliquei, você consegue explicar isso agora que eu falei para você? Bem-aventurados que não escandalizam em mim. Você já viu essa parte? Jesus fala, bem-aventurados que não... Então, mas não peguei ainda a chave do negócio. Não pegou a chave. Então vamos dar um exemplo. Eu não estou falando para você que o escândalo sempre vem da parte mais forte para a menor parte? Sim. Jesus é a parte mais fraca? Nunca. Jamais. Então, olha o que ele fala. Bem-aventurados que não escandalizam em mim, porque ele sempre vai ser a parte mais forte.
Entendi. Agora eu peguei. Você entendeu? Porque o escândalo sempre vem do mais forte para o mais fraco. Os fariseus, eles não eram bem-aventurados. Por quê? Porque eles escandalizavam em Jesus. Por ver Jesus andar com prostitutas, por ver Jesus comer com os comilões, por ver Jesus beber com os beberrões, por ver Jesus pousar na casa de Zaqueu, por ver Jesus andar com Mateus o publicano, por ver Jesus perdoar Maria Madalena. Entende? Sim. Mas Jesus, ele não pode renunciar a ele mesmo. Ele é o maior. Ele não tem como renunciar a esse cargo. Então, por isso que ele fala, olha, bem-aventurados que não se escandalizam em mim. Sim. Porque ele é uma pedra de escândalo para o mundo. É impossível, então, alguém causar escândalo em Jesus, no caso. Não tem. Impossível. Não tem como. Porque ele é o maior da relação. Sim. Tudo que você fizer para Jesus, contra Jesus, ele sabe que você tem capacidade para fazer isso. Entendi. Você é um ser humano. Entende? Então, o que eu quero que nós aprendamos aqui? Que a base de nós interpretarmos o escândalo em toda a Bíblia é Jesus. Eu dei até um exemplo no curso, que foi o seguinte, existe a Constituição Federal, você é um menino que estudou direito um pouco, né? E eu também, fui até o 7º período. Então, o que acontece? Nós sabemos que qual é a base de todas as leis? É a Constituição Federal. Todas as leis que existem, se elas não estiverem em consonância com a Constituição Federal, ela é inconstitucional. Sim. Então, toda a interpretação bíblica, ela tem que ter uma base. E eu entendo que toda a interpretação bíblica, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele tem que ter como base as falas de Jesus e as atitudes de Jesus. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Perfeito. Entende? A Bíblia é a escritura. Jesus é a palavra de Deus. Então existe uma diferença muito grande. A Bíblia, ela é resumida. O que Deus queria dizer para o homem. Porque o mundo não se conteria de livros. Mas Jesus é a palavra. Ele é a própria palavra. Então, tudo que ele falou, fez, viveu e deu exemplo, toda a Bíblia tem que se encaixar naquilo ali, jovem. Se não se encaixa naquilo ali, teria alguma coisa errada. Nós sabemos que não tem. É a figura central, né? A figura central do Velho e do Novo é Cristo. É isso aí. Top demais. Por isso que fala, né, que elas de mim testificam, né? Isso, ela de mim. Toda a Bíblia testifica dele. A Bíblia vem para nos revelar a palavra. É difícil as pessoas entenderem isso aqui, tá? Essa frase. A Bíblia, ela vem para nos revelar a palavra, que é Cristo. Sim. É por isso que tem uma coisa... Vou puxar a sardinha para a congregação aqui agora, né? E tem uma coisa... tem uma coisa no inário da congregação que é muito certa. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é Cristo. Ela é a palavra. A Bíblia não, a palavra é Cristo. Isso aí ainda tem muita gente que diz que fala que né? E a galera que fala que eu contém. Qualquer hora dá até pra gente trazer esse assunto aqui na live. Sim, vamos trazer um dia esse assunto. Sim, vai ficar legal. Vai longe, né? Esse assunto. Já vi ele é muito longo. Aí. Sim. E aí, o que acontece? Edu, por que eu falei sobre isso aí? Porque Jesus, ele é a base para a gente interpretar todos os escândalos. Porque você vê Paulo falar muito sobre escândalos. Há muitos versículos no livro de Romanos, ao próprio texto quase todo, né, do livro de Coríntios, lá tem um capítulo no livro de Coríntios que Paulo fala, né, sobre os irmãos que comem carne, se comer carne escandaliza seu irmão, e ele vai falando tudo. Então hoje você vai conseguir entender isso aí, de uma forma simples. O que acontece? Quando Jesus, ele explica que para que haja o escândalo é necessário ter uma parte maior, ele está querendo dizer o seguinte: o fraco não tem como escandalizar o forte. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer? O fraco eu acho que você não entendeu ainda. Porque se você entender, você vai ver como isso que eu falei agora é totalmente diferente de tudo que você aprendeu sobre escândalo até hoje. Certo, vamos lá. Porque o que os irmãos ensinam que é o escândalo, Edu? Fala para mim nas suas palavras. Tipo assim, se alguém te perguntasse, Edu, o que é o escândalo? Mediante a sua visão de que te explicaram até hoje o que seria o escândalo. O escândalo é quando acontece alguma coisa que abala o outro, que tem alguém que admira você, alguma coisa, você está numa posição de status e acontece
algum acidente espiritual, algum percurso, alguma coisa que você nunca imaginaria que vem daquela pessoa, e isso aí prejudica a visão que você vai ter dela, né? Você se escandaliza com aquele ato. Para mim, a forma seria que isso. Então, beleza. Mas eu vou falar para você agora, então, o que 98%, porque esses seus 2% aí já tá um pouco fora, já tá dentro do raciocínio. Entendi. Mas eu vou falar para você, então, que 98% do que o pessoal, às vezes, até da nossa comunidade religiosa acredita. Sim. O pessoal acredita que escândalo é você sair de bermuda na rua para você ir comprar um pão. Também é. Entende? Essa o pessoal é a mais defende. comum, né? Entende? O pessoal defende o quê? Nossa, aquele irmão tá escandalizando a obra. Por quê? Ah, porque ele foi pra praia. Ele tá falando da palavra de boné. É isso aí. Nossa, aquele irmão tá escandalizando a obra de Deus, porque eles estão falando da obra no YouTube. Sim, né? Então, tipo assim, a visão de escândalo foi essa. Tanto que quando começou os cultos online, vários começaram a falar que estava escandalizando a obra de Deus e tal. E não tem nada a ver isso aí. Quando a ceia mudou também para os copinhos, né? Ixi. Quando a ceia mudou. Então, tipo assim, o que é o escândalo na visão do pessoal? É quando você fere uma cartilha de regras e comportamentos dentro daquela instituição. Sim, mais voltada a usos e costumes, né? Mais voltada a usos e costumes. E geralmente, quem está trazendo o escândalo é o fraco. Sim, entendi. Você pode ver, quem está trazendo geralmente o escândalo é o fraco. Porque só que não é o conhecimento, ele não vai causar polêmica naquilo, né? É isso aí. E por que ele não vai causar polêmica? Vamos dar um exemplo. Eu tô na rua aqui de casa, aí eu vejo o Edu passando de bermuda. Sim. Aí você tá passando de bermuda, aí você, paz Deus, Renan, amém, Edu, tranquilão, de boa, e saldo você de boa. Aquilo ali não me causou escândalo. Por que não me causou escândalo? Porque eu sou discípulo, jovem. Sim. Entende? Eu tô aprendendo, eu tenho entendimento, eu tenho luz, eu tenho sabedoria de compreender que, tipo assim, vamos dar um exemplo. Se eu, Renan, acho que usar bermuda é errado, eu tô numa posição que eu olho para você e falo, poxa, o Edu, ele ainda não entendeu isso. Então ele ainda é um quê? Um pequenino. Entendi. Você pegou, Edu? Nossa, então, tipo assim, faz muito sentido. Você é um pequenino nesse sentido. Então, tipo assim, a sua mente não abriu acerca desse assunto. Então, isso não tem como me causar escândalo. Agora, olha o que acontece, na maioria das vezes. Edu passou com a Rebeca lá, estão fazendo, vocês fazem academia, né? Então, a Rebeca passou de calça leg e o Edu de bermuda, vocês estão fazendo aquela corridinha ali do aquecimento e tal, para ir para academia. Nossa, irmão, quem passou na porta da minha casa? O casal Vasco. Olha o casal Vasco, a irmã Rebeca de bermuda, ela é organista. Meu Deus, que escândalo. Aí chega alguém na casa daquela irmã, daquele irmão naquele momento, você não sabe quem passou aqui. Agora, a organista lá, ó, a nora do ancião. Olha e tal. Edu, agora eu vou te perguntar uma coisa. Quem é que tá causando escândalo aí? O fraco, o Zé Ruela. Não, você não entendeu. O fraco da história é você e a Rebeca naquele assunto. Quem é que tá causando o escândalo agora? Quem é que tá gerando o escândalo? Quem é que tá gerando escândalo? Essa pessoa que tá falando de você para outra pessoa. Você entendeu? Ela tá falando da sua fraqueza, ela tá falando da sua... Ela que tá gerando esse escândalo. Lembra que eu falei para você que o escândalo só gera do forte. Entendi. Pro pequeno. Entende? É só o forte que gera o escândalo. Então, essa pessoa, ela acha que ela é mais forte que você. Então, ela se acha no direito de criticar você, de falar de você, de apontar como você tem que andar, de como você tem que ser. Sim. Então, o escândalo, ele não é gerado do mais fraco pro mais forte. Ele é sempre gerado do mais forte pro mais fraco. E esse forte e fraco é a visão da pessoa que causa o escândalo. Porque, vamos dar um exemplo. Se você passa na minha casa, no mesmo exemplo que eu dei aí, você e a Rebeca passa, a Rebeca de calça leg, você de bermuda, correndo. Eu olho aquilo e eu escandalizo com aquilo, né? Sim. Mas por que eu escandalizei? Porque eu coloquei numa situação superior a você, né? Não, eu não me escandalizei por você ser forte, eu estou me escandalizando porque você é fraco. Então, se eu me escandalizo por você é fraco, eu que sou forte. Sim. Então, se eu sou forte, olha o que Jesus falou. Ai daqueles que se escandalizar um dos meus pequeninos. Então, quem é o pequeno na relação? Você.
E eu tô olhando para você, tô vendo que você tá em fraqueza, tô vendo que você tá pequeno, tô vendo que você tá errando e estou querendo me escandalizar com aquilo, mas na realidade não deveria ser assim. Então, Você mudou entendeu? toda a visão do que é o escândalo. Totalmente. Porque a gente, ó, o que a gente vê, essa frase a gente relacionava e pensava assim, poxa, então aquele que fizer alguém se escandalizar, né, é o que tá errado na história e esse aí, coitado. Mas na verdade vira o jogo, né, nessa vira o jogo. E agora eu vou te dar um exemplo prático, vou te trazer para a vida prática. Sim. No mesmo exemplo que eu te dei aí. Beleza, aí eu chego na sua casa e falo assim, Edu, pô, cara, eu passei ali e fiquei chateado com o negócio aí. O que foi, Renan? Tem uma irmã ali, cara, que tá falando de você e da Rebeca. Tá falando que vocês andam no bairro e vocês fazem academia com roupa que não é de cristão. Edu, você vai ficar chateado? Vai. A Rebeca vai ficar chateada? Vai. Vocês vão ficar tipo assim, poxa, a irmã falando de mim, cara, pô. Vocês vão ficar tristes ali. Dependendo do quão pequeno você for, você até para de ir à igreja. Você fica ali ressabiado, então enfim. Agora, o exemplo contrário. Certo. Você chega para essa irmã que estava falando mal de você e você fala para ela assim, nossa, irmã, eu fiquei sabendo que a irmã falou que eu estava andando de bermuda e que a minha esposa estava andando de calça leg aqui na rua tal, e a irmã criticou a gente. Ela vai falar para você assim, é mesmo, irmão, porque crente não pode andar desse jeito. Porque se você é um cristão, você tem que dar exemplo, você tem que ter bom testemunho, e ainda ela vai te arrepiar. Desceu o chicote. Você entendeu? Por quê? Porque nela não afeta, ela se acha mais forte do que você. Sim. Então Jesus, ele vem para colocar o quê? Ele fala assim, olha, apóstolos, vocês não podem se escandalizar com os pequenos. O escândalo vem de vocês para eles e não deles para vocês. É por isso que Paulo fala, quem é criado com leite não é apto para o ministério. Nossa, forte. Você pegou agora o que eu quis dizer. Eu entrei no negócio. Você entrou na vibe, então. Eu estou falando para você que esse assunto, ele é muito forte nesse sentido. Tá maluco. Então, tipo assim, eu vou colocar agora aqui no exemplo hard, porque eu sei que você está mais liberto, então posso pegar agora nesse exemplo hard. Vamos dar exemplo. Vamos agora para o sentido que Jesus deu ali, porque Jesus ele estava falando com o ministério da igreja. Certo. Jesus não estava falando com os pequenos ali. Jesus não estava falando com o corpo da igreja que está ali para fazer parte do corpo só. Jesus estava falando com os líderes. Sim. Jesus estava falando com os discípulos. Com aqueles então, que Jesus ficaria a igreja, né? Então olha o que Jesus está falando para os discípulos. Cuidado para vocês não escandalizarem nenhum dos meus pequenos. Porque se você escandalizar um desses pequenos, ai de vocês. Por quê? Porque em vocês não são mais pequenos. É o que Jesus está falando para eles. Já vocês não primeiros rudimentos, né? Vocês já estão em outro patamar. Então toma cuidado. Porque lá na sua igreja, Pedro, que você vai cuidar, Tiago, João, Mateus, Lucas não estava lá, né? Lucas não foi apóstolo. Sim. Então, você que vai cuidar da sua igreja, entenda. Lá vai ter o fraco. Lá vai ter o pequeno, lá vai ter o sem entendimento, lá vai ter aquele que não tem conhecimento de nada. Mas você tem conhecimento. Então toma cuidado, porque o escândalo ele vem de você para ele. Porque aquele fraco ele não tem condições de escandalizar. Por quê? Porque você já é apto para o ministério. Você já é um discípulo sendo preparado para ser um apóstolo. Quando você tem um conhecimento da palavra, é muito difícil você escandalizar com alguma coisa, né, Renan? Você não escandaliza com nada. Eu vou falar para você, Eduardo, eu não escandalizo com nada. Coisa hoje na igreja que eu não... Mano, eu não escandalizo com nada, com nada, com nada. É porque as pessoas colocam Deus numa caixa, né? Então, quando não tem esse conhecimento, essa profundidade bíblica, ela quer limitar. Não, Deus só age de um jeito, Deus só faz de um jeito. E, na verdade, quando você começa a ver que é muito maior que isso, que ninguém consegue sondar os caminhos de Deus, isso aí você fala, poxa vida, Deus pode vir por qualquer caminho, para que eu vou me escandalizar aqui, né? Não tem? Exatamente. E se nós... eu vou trazer alguns exemplos do passado aqui. Sim. Vamos dar um exemplo. Se nós estivermos nesse patamar de escândalo, nós vamos escandalizar com os nossos próprios pais da fé.
Com certeza. E, tipo, eu não preciso nem dar exemplo aqui eu não vou dar nem exemplo de Davi, que seria o que a galera mais usa. Abraão, né? Nossa. Mas tem vários. Eu vou dar exemplo de Moisés. Olha o que aconteceu quando alguém quis escandalizar com Moisés. Presta atenção. Olha o que aconteceu. Moisés, ele mandou a lei e ele disse que na lei não era para os hebreus, o povo de Deus, casar com pessoas de outros lugares, né? De outros povos. E aí Moisés, ele cria o Sinédrio, que são aqueles 70, ele reparte sobre 70 homens o seu espírito, e aí aqueles homens começam a julgar causas do povo. Sim. E Moisés não era um bom esposo, porque a mulher de Moisés, ela vai procurar um desses homens para se confessar, e ela confessa coisas que Moisés não comparecia, sexualmente falando, porque ele não tinha tempo, ele cuidava de todo o povo, enfim. Então Moisés não era presente na sua casa. O que acontece? A mulher de Moisés vai embora para casa do pai dela. Sim. E Moisés casa novamente, e ele casa com uma mulher etíope. Ele mesmo deu a lei, falou que não era para casar, e ele casou. O que aconteceu? Moisés ali, ele gera um escândalo. Não é assim? Ele gera um escândalo. Mas quando nós, como você falou, quando nós entendemos a profundidade da palavra, até aquilo que nos causaria escândalo não causa mais. Sim. Só que quando você não entende, causa. Olha o que aconteceu com Miriam e Arão. Miriam começou a falar mal. Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés pelas costas. Começaram a criticar Moisés. Se escandalizaram e ainda começaram a falar para o povo. Né? Fazer um motim, né? Fazer um motim. Poxa, quer dizer que Moisés pode, nós não podemos? Como é que é isso aí? Ele falou que não pode fazer, mas ele pode. E aí, Deus vem, chama eles três e fala para eles dois, é o seguinte, Moisés, o meu servo, tem feito tudo que é reto aos meus olhos. Você não entende os pensamentos de Deus, jovem. Você não entende. Mentira, né? Você entendeu? Moisés quebrou a própria lei que ele criou por Deus. E quando ele quebra essa lei, o próprio Deus chega para eles e fala assim, ó, o meu servo Moisés tem feito tudo que é reto aos meus olhos. Uhum. Tem guardado toda a lei. E aí ele vai e fala para os dois assim, ó, deu um ultimato, vocês não querem morrer não, né? Vocês não querem morrer? Então para de falar pelas costas do seu líder. Entende? E agora eu vou dar um gatilho aqui, tá, Eduardo? Tem uma galera que gosta de falar mal do ministério, gosta de falar mal do pastor, do bispo, do ancião, do cooperador, da igreja que você vai. Não sei qual igreja que você vai, você gosta de falar mal do seu ministério, tá? Se você fala mal pelas costas do teu ministério, Deus vai te cobrar. Se você tem alguma coisa para falar pro seu líder, vai lá na frente dele, vai na casa dele e fala para ele. E Deus não vai te cobrar. Porque Deus só cobrou de Arão e de Miriam enquanto eles estavam falando pelas costas de Moisés. E aí Deus chamou eles na chincha, Deus chamou eles na chincha e falou assim, ó, vocês dois estão falando mal do meu servo. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Com vocês, eu falo através de profecia. Mas com Moisés, eu falo face a face. Então o que ele quis dizer? O meu relacionamento com ele é que dita como eu vou me comportar com ele. A intimidade dele, né? Outra. A intimidade. Então, quando você entende sobre isso, você consegue compreender até algumas coisas que aconteciam no nosso meio há muito tempo atrás, Edu. Perfeito. Entende? Vamos dar exemplo assim. Né? Você consegue entender coisas que talvez várias pessoas vão fazer comentários aqui, e eu sei que vai chover comentários aqui contra o que eu vou dizer agora. Certo. Só que nós não temos como mensurar a intimidade de um homem com Deus pelos nossos olhos. Porque se fosse hoje, Moisés tivesse feito o que ele fez hoje no nosso meio, nós escandalizaríamos com Moisés. E falaremos para Moisés que ele não era digno nem de estar mais na frente do povo. Às vezes nós julgamos tanto aquele povo, mas se nós estivéssemos na pele daquele povo, nós teríamos o mesmo comportamento, a mesma reação. Talvez até pior, né, Edu? Pela religiosidade que nós temos hoje. Com certeza. Entende? Então, porque aquele povo, eles tinham religiosidade, mas quando Deus falava, eles paravam. Eles acatavam no medo. Quando Deus falava, quando vinha um sinal do céu, eles param que nós vamos morrer. Para que a chapa vai esquentar. O medo. Hoje não. Hoje Deus fala todo dia e a galera ainda tá cometendo as mesmas coisas. Verdade. Entende? Então, por que eu trouxe esse exemplo, Edu?
Porque você falou uma coisa interessante. Olha o que você falou. Eu não me escandalizo mais com nada. Hoje, eu vou dar um exemplo. Tipo assim, quando eu era criança, existiam muitos irmãos, eu não vou falar o nome aqui, que às vezes alguém da família pode ver, né? Sim. E às vezes pode entender. Mas existiram muitos pregadores do nosso meio que, olhando para eles, eles não tinham testemunhos. Sim. Casaram 2, 3, 4 vezes, né? Assim, uns não trabalhavam, uns devia dinheiro para os outros, faziam um monte de coisa. Mas eu cheguei a orar com esses caras e ver milagre acontecer instantaneamente. Sim. E tipo assim, você olhava para a vida daquele cara, você não conseguia entender por que Por Deus. que esse cara, né? Por que esse cara? E aí uma vez eu questionei um desses caras. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas para mim ele é o maior que eu já vi. E eu falei para ele, falei, cara, como que acontece isso, cara? Me explica, como que alcança isso? Porque não faz sentido. E ele falou para mim, ele falou assim, você põe a mão na minha testa. Eu coloquei a mão na testa dele. Aí eu vi um calombo aqui, ele falou, tá vendo isso aqui? Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, isso aqui é madrugada, João. Testa no chão e joelho no pó. Então o que acontece? Mano, o cara tem intimidade com Deus, mano. Porém, ele não deixa de ser humano, ele faz um monte de coisa errada. Eu não tô defendendo as coisas que ele faz errado aqui. Sim, eu tô falando, ninguém tá dando carta branca pro pecado. Não! Ninguém tá dando carta branca para ninguém fazer nada errado. Eu só tô falando que a intimidade com Deus, nós não conseguimos mensurar ela dentro dos nossos padrões. Sim, é muito limitada a nossa mente. A nossa mente é limitada, por isso que Paulo fala, o amor de Deus excede todo entendimento. Isso é. Você entendeu? Ele excede nosso entendimento. Não, tipo, eu entendo que isso aqui é errado. Beleza, o amor de Deus excede isso aí. Eu entendo que isso aqui é certo. O amor de Deus excede isso aí. Eu entendo da sua moralidade, da sua ética, da sua lógica, da sua espiritualidade. Tudo. Tudo Exatamente. Agora você falou o negócio certo. Acima da moralidade. Eu falo sempre, Renan, que o homem ele quer medir os pensamentos de Deus com a régua dele. Quem tem a régua para medir Deus? A gente estava até entrando no assunto esses dias de que Deus ele é o Deus que mata e não é assassino, né? Ele é o Deus que dizima povos e não é genocida. Porque a nossa moralidade é nada para julgar as decisões do Altíssimo. Exatamente, Edu. É justamente isso aí que nós estamos falando agora. Então, vamos dar um exemplo. Dentro do gancho que você falou. Renan, como que eu faço então para eu não me escandalizar? Você tem que ter conhecimento do amor de Deus. Quando você entender que o amor de Deus excede todo entendimento, você vai conseguir, às vezes, ver um irmãozinho passar na rua de bermuda e você vai considerar ele como seu irmão na fé normalmente, que aquilo não tem nada a ver. Com certeza, que não tá tirando ou aproximando ele do céu, né? Isso aí. E o o difícil, Edu, não é do fraco. O difícil é isso aqui que Jesus falou. Entendeu? Vocês, discípulos, ai de vocês se vocês escandalizar um dos meus pequenos. Ai de vocês que já têm entendimento, que já têm malícia, que já enxerga o crescimento, que sabe como é que faz as coisas, que você escandalizar um desse irmão, escandalizar um desse pequeno. Como eu já vi, estava congregado uma vez na igreja, e não vou falar aqui o nome do irmão, que Deus já até recolheu, ele era um caro servo de Deus. E hoje eu não escandalizo com ele, porque era o entendimento que ele tinha. Mas quem não tinha entendimento, era pequenino naquele dia, ele pode ter corrido um grande risco. Porque, olha o que ele falou assim no culto, ele falou assim, esses irmãos que fazem o que quer da vida, esses irmãos que levam uma vida dissoluta, que levam uma vida no mundo, que faz tudo lá fora e quer vir para a igreja, tal, esses irmãos não vão entrar no mesmo céu que eu. Vixe. Mano, eu tava no culto, ninguém me contou. Cara, deu um bagulho ruim agora. Nossa, não, é isso que eu tô falando, tipo assim, um cara que ele fala isso na frente do povo, ele corre um grande risco do quê? De escandalizar os pequeninos. Com certeza. Ele com certeza escandalizou os pequeninos. Escandalizou alguém que estava lá. Entende? Aí depois você não entende por que muitas coisas acontecem na vida das pessoas. Porque quando você escandaliza um pequenino, você está gerando um fruto. E quem vai comer esse fruto é você, jovem. O sabor desse fruto vai ficar na sua boca. Entende? É por isso que Jesus fala, bem-aventurados que não escandalizam em mim, porque o que ele fazia era bom, extremamente bom. E se você escandaliza com Cristo, você está escandalizando com a plenitude. Com a eternidade, né? Com a eternidade.
Então nós temos que tomar cuidado. Quando Paulo fala, vamos lá agora naquela carta em que Paulo fala sobre a carne, ele dá o exemplo mais da carne ali. Ele fala, se comer carne escandaliza seu irmão, não coma. É assim? E quando você escuta Paulo falar isso, você está entendendo o quê? Que você está sendo proibido de comer carne, se você olhar dessa forma. Sim. Mas não é isso. Paulo está falando para os discípulos ali. Ele está falando para os grandes e não para os pequenos que estão entrando na igreja. Ele está falando para o grande. Não escandaliza o teu irmão. Por quê? Porque esse negócio da carne, Eduardo, Sim. Deus estava chamando muitos povos ali que adoravam outros deuses. Sim. E você sabe que tudo é oferecido para outros deuses nessas culturas. Principalmente na Grécia. E a cultura romana, greco-romana ali, né, ela tinha muitos deuses. Então o que aconteceu? O cara tinha uma fazenda, aí criava o boizinho dele lá, o gado dele, ele oferecia aquela fazenda a outros deuses. Ele oferecia a carne. Aí o cara tinha um açougue lá, que ele vendia a carne. Então, todo mundo sabia que ele não era cristão. Então, por ele não ser cristão, todo mundo já sabia que aquela carne era oferecida a outros deuses. Sim. Mas aí, Edu, você converteu agora, e você comprava carne ali a sua vida toda. Entende? Sim. E você converteu agora, você não tem noção de nada disso. E você continua comprando carne lá. Entende? Por quê? Porque é a sua vida, é a sua rotina diária. E aquilo não te faz mal. Por quê? Porque você não tem malícia naquilo. Aquilo não te veio entendimento ainda. Não te veio nada. Então, quando um crente mais forte se escandaliza por você estar comprando carne lá, o errado é ele que está se escandalizando. Entendi. O escândalo está vindo dele, é. Porque ele teria que ter entendimento de que você é um pequenino naquele assunto. Ele teria que ter entendimento que você não tem noção sobre aquilo. Que aquilo não te faz mal, aquilo faz mal para ele que é religioso, mas não para você. Então, se comer carne escandaliza teu irmão, quer dizer, você que acha que aquilo é errado comer, não coma. Porque, sabe por quê, Renan? Essa parte era um dos meus maiores dilemas espirituais que você está explanando hoje aí, justamente essa carta de Paulo. Eu gosto quando você fala isso, cara. Não, porque eu pensava assim, ó, Renan, eu falava, mas meu Deus, eu não consigo entender esse versículo. Se comer carne escandaliza teu próximo, não coma carne, né? Porque eu falo assim, poxa vida, isso aqui que a gente está fazendo é um escândalo para alguns. E se eu for levar nessa interpretação, tudo que eu fizer, alguém vai se escandalizar, então eu não posso fazer nada. Uau, é isso aí! É isso que eu tô querendo falar. Isso. É. E eu falei, mas meu Deus, então o que eu vou... Ó, às vezes o ancião tá pregando uma palavra, alguém tá escandalizando. Se for o cooperador de jovens, alguém vai escandalizar. Ele, porque alguém não vai concordar com aquilo, ele vai deixar de pregar o que Deus está dando para ele. Sabe? Essas coisas que não fazia. Eu vou aqui, eu sei o meu propósito, o meu chamado, e eu vou deixar de fazer porque tem meia dúzia que se escandaliza, que não gosta de mim, que... Isso aí não entrava na minha cabeça. Mas isso que você falou casa exatamente com as palavras de Cristo, quando ele fala, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar cego do que você ficar de fora. Exatamente. Que está abaixo ali. Olha lá. Porque você tem que entender que ele está falando para os discípulos, mano. O problema é que você não faz a exegese. O versículo abaixo que você não leu, o 8, olha o que ele fala. Portanto, aí ele está dizendo, portanto, discípulos. Portanto, Pedro, Tiago, João. Portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta. Você entendeu? Ele está falando para os discípulos. Portanto, Pedro, se a tua mão... É a mesma parte que eu falei. Embaixo fala do olho, né? Aí ele fala, tipo assim, portanto, corta-o e atira para longe de ti. Então, quer dizer, se o teu olho escandaliza um pequenino, por quê? Por que o teu olho escandaliza um pequenino? Porque você fica vendo as fraquezas dele. Você chega lá no culto e fica pregando as fraquezas dele. Sim. Então arranca o teu olho. Você não serve para ver a igreja. Você não serve para olhar para o pequenino. A tua mão escandaliza teu irmão, corta ela. A tua mão julga, aponta aquele irmão. Ela maquina o mal, ela escreve coisa contra aquele irmão. E você sendo discípulo, então corta a tua mão. Rapaz, esse cuidado, eu falei pra você. Eu falei pra você, velho, que era forte esse assunto. Mas, as coisas é de Deus, cara. Eu venho orando há muito tempo pro senhor me esclarecer nesse sentido, cara. De verdade. Dessa parte de eu não consegui entender até hoje essa parte. Fala, meu Deus, mas parece que eu tô fora da palavra pela minha interpretação, mas o que eu posso fazer? Qualquer coisa que eu faça, alguém se escandaliza.
Eu tenho que parar de fazer tudo. Isso era das coisas mais desanimadoras para mim, cara. E agora você tem um versículo que te protege. Vindo da boca do próprio Jesus. O que ele falou? Bem-aventurado o que não se escandaliza em mim. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Olha o que Jesus falou? Aqueles que recebem a quem eu mando, recebem a mim. E recebem aquele que me enviou. Nossa. Porque nós estamos nele e ele está no Pai. Então, se você faz algo em nome de Cristo e aquilo está de acordo com a Sagrada Escritura, está dentro da Sagrada Escritura, então não há escândalo nisso. Porque não há escândalo na verdade. Então, se alguém escandaliza com você, não está escandalizando com você, Edu. Ela está escandalizando em Cristo. E Cristo falou, bem-aventurados que não se escandalizam em mim. Agora que fecha. Você pegou? Então, tipo assim, um ancião na igreja. O seu pai está na igreja, meu pai também que é ancião. Então, tipo assim, estão pregando a palavra. E aquela palavra é de Deus, aquela palavra é inspirada por Deus. E alguém se levanta contra aquela palavra e escandaliza, ele está livre, filho. Sim. Porque bem-aventurados que não se escandalizam em Cristo. Perfeito. Entende? Porque sempre vai existir as pessoas que vão se escandalizar em Cristo. Sempre. Tudo que você fizer, alguém vai escandalizar. Esse é o negócio, né? É isso aí. Para uns, você andar de bermuda é um escândalo. Para outros, você, sei lá, fazer qualquer coisa que dentro da igreja, alguém filmar um culto é um escândalo. Gravar uma palavra, meu Deus do céu, é um escândalo. Está escandalizando a obra, né? E isso aí não fechava essa soma na minha cabeça. Eu falo, meu Deus do céu, mas alguma coisa. Tanto que isso aí, em uma época da minha vida, atualmente não mais, né? Mas eu achava até que ele era um dos erros da Bíblia, sabe? Um versículo falho na Bíblia. Mas porque é confuso mesmo. Sim. Eu tô falando pra você que há 30 dias atrás eu não entendia sobre isso. Nossa! Rapaz, foi uma revelação muito... Não, foi muito... Tô falando pra você que... Por isso que eu falei pra você, cara, vamos falar sobre o escândalo. Porque é um assunto, e é um assunto assim que fica no ar a todo momento. Tá louco. É um negócio que fica no ar a todo momento, que tipo assim, você que gosta muito, hoje eu tô tocando um pouco, mas eu gosto também, né? Eu só não gosto quando chora muito, mas tipo assim, o inavulso, pô, eu gosto pra caramba. Aí você fica, o irmãozinho tá tocando inavulso, aí chega o cara que é o encarregado, o músico, o tradicional, aí tá ali, todo emborrado, isso aqui não é de Deus, isso aqui. Meu... Já ouvi cada coisa. Entende? É tipo assim, o menino tá cantando coisa de Deus, ele não tá escandalizando. É você que tá escandalizando nele. Se você tá escandalizando nele, filho, arranca suas orelhas, tá te fazendo mal. E o escândalo, essa parte também, casa com aquilo de você lançar a pedra de tropeço no caminho do seu irmão, né? Exatamente, Edu, porque o que acontece? Quando você se acha o maior... você vai fazer o menor se escandalizar. É nesse momento que Jesus fala isso. Porque quando você é o maior, vamos dar exemplo. Eu sou o ancião de uma igreja. E aí eu tô vendo aquela irmãzinha, eu vou dar... e fazendo alguma coisa errada e tal. E aí ela é pequena. Às vezes ela não tem entendimento, mas ela tá ali direto, tá congregando, tá sempre ali. Tá verde na fé, né? E ali eu chego para ela e falo, você não pode fazer isso. Você tá errado, ou falo mal dela. E aí, quando eu falo mal dela, ela se escandaliza, eu gerei um escândalo. Sim. A minha desculpa é que a desculpa é que eu vou falar com ela porque ela tá gerando escândalo. Mas é mentira. É eu que vou gerar um escândalo nela. Meu Deus, cara. E por que aí alguém vai falar assim, Renan, então quer dizer que a gente não pode repreender ninguém? A gente não pode educar ninguém? A gente não pode ensinar ninguém estando no ministério? Pode. Desde que aquilo seja dado por Cristo. Porque se você estiver falando aquilo por Cristo, se a pessoa se escandalizar, você está livre. Porque nós já falamos, bem-aventurado quem não se escandaliza em mim. Jesus falou. Inspirado, né? Tem que ser do Senhor na sua boca, filho. Você quer ver uma coisa, Edu? Eu vou falar. Em outros tipos de relações. Para você ver como é que é. Vamos dar exemplo. Eu não sou um cara, eu não sou um pequenino dentro da palavra. Um pequenino no sentido... eu tenho conhecimento, você também é um cara que tem conhecimento, você estuda, você lê a Bíblia e tal, então você já tem muito mais conhecimento que muita gente. Mas existem áreas da nossa vida que nós somos pequenos. Com certeza. Entende? Vamos dar um exemplo aqui na construção aqui. Eu não entendo de construção, certo? Tem a construção aqui na minha casa. Eu trabalho para pagar o pedreiro para fazer para mim. Eu não sei o que ele está fazendo.
né? E aí, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que na sua cidade tenha um irmão que ele é dono de um material de construção. Sim. Tá? E o seu pedreiro fala para você assim, Edu, eu preciso que você compre areia para fazer reboco. Aí você chega lá, no material de construção do irmão, quando você chegou lá, você é um pequeno. E o irmão, ele é o grande. Você chega para ele e fala, irmão, eu preciso de um caminhão lá de areia para reboco. Ele sabe o que é areia para reboco, jovem. Entende? Você não sabe. E aí, quando você chega na sua casa, o caminhão está encostando lá, ele está entregando uma areia grossa. Ele entregou para você uma areia grossa. Aí o seu pedreiro, eu estou contando para você porque isso aqui aconteceu na minha obra. Sim. Na hora que o caminhão descarregou a areia, o pedreiro fala para você assim, não, Edu, essa areia aqui é para fazer massa, para fazer concreto. Isso aqui não é para fazer reboco, não. Aí você fala, poxa, mas eu pedi reboco, meu. E o cara mandou areia de concreto. Aí você vai lá no irmão. Ô, irmão, a areia que você mandou lá não é a areia que eu pedi. Porque o rapaz está fazendo reboco. Aí ele fala para você assim, porque não tinha outra, eu mandei essa mesmo. Nessa relação aí, quem escandalizou quem? Nossa. Você entendeu? Escandalizou, é. Ele escandalizou você, pô. Por quê? Porque você é um pequeno. Você é um pequeno, você não tem malícia. Você tá vendo como vários irmãos escandalizam os outros? Nossa. Se você for pegar no nosso meio, quantos irmãos que escandalizaram outros fazendo negócios, enrolando, colocando em pirâmide, fazendo isso, fazendo aquilo. Entende? Com certeza. Você vende um carro para um irmão, você sabe que o carro tá cheio de multa, cheio de problema, tá com problema no motor, o irmão não sabe de nada, aí o irmão compra o carro de você na simplicidade. Quem tá causando escândalo? Você, numa relação. Então o escândalo não é só causado na vida espiritual, não. No sentido de corte de cabelo ou doutrinas e costumes da igreja, mas ele é causado também nessas atitudes do nosso dia a dia. Por isso que ele é um assunto muito relevante. E é muito grave, né, Renan? Muito grave, ele é muito grave. Porque, Eduardo, eu vou falar para você, na minha família aqui, eu vou contar para você o que, olha o que, vou contar para você na nossa família o que aconteceu. Não, eu não vou falar nome porque eu não posso. Certo. Mas uma pessoa da nossa família era administrador da igreja. Só que essa pessoa é uma pessoa extremamente sistemática. Sim. Sistemática que eu digo que gosta das coisas certas. Uhum. Só que ele não tem conhecimento da Bíblia em nada. Não tem nada nesse sentido. É uma pessoa que a alegria dele na igreja era fazer parte da administração, trabalhar na construção, essas coisas. Mas se você for conversar alguma coisa de Bíblia, de espiritualidade, pouquíssima, zero. É totalmente um pequenino mesmo. E o que acontece? Os irmãos falaram assim, tem que fazer uma coleta para comprar umas telhas para a igreja e tal, não sei o quê. E aí, fizeram. E esse cara que estava responsável, o administrador, ele sabia que aquelas telhas não ia dar certo. E ele falou assim, ele falou para os irmãos, olha, essa telha não dá certo, porque ele é um mestre de obra exímio. Sim. Ele falou assim, a telha que serviria é essa aqui. Porque tinha coisas do telhado que nem aguentar, diversos fatores. E aí, na hora que ele falou isso, o irmão falou assim, não, irmão, porque essa telha é mais cara. Aí ele falou assim, então tá bom. Na hora de comprar o material, ele estava com o dinheiro da administração, que foi para comprar a telha ruim. Sim. Ele falou pro irmão assim, me dá a melhor, porque eu vou completar o dinheiro. Ele foi e pegou o dinheiro dele, completou e comprou a melhor. Sim. Quando chegou para colocar a telha, o presidente da administração e os caras que tá acima dele, falou assim, não, pode devolver, porque nós queria que comprasse a antiga. Ele falou assim, irmão, mas a antiga, aqui nós demos dinheiro para comprar, é menor, irmão, é pior. Vai estragar, a Irmandade merece o melhor. Eu que paguei a diferença. Não foi coleta, não. Eu que paguei a diferença. Ele falou assim, não, porque você desrespeitou. Pode mandar devolver. Depois disso aí, nunca mais ele congregou. Por quê? Olha o que ele falou. Ele falou assim, ó, se eu tô num lugar onde o que é melhor pro povo não serve e tem que servir à vontade de um homem, já que ali nós estamos fazendo o melhor pro povo, eu não quero mais estar ali. Nunca mais ele congregou. Nunca mais. Entende? Olha só a gravidade disso. É um escândalo gerado. Por quê? Aquele cara maior, simplesmente por causa da palavra dele, que não tinha nada a ver com coisa alguma, o cara tirou o dinheiro dele, fez o que tinha que ser feito para ser melhoria, ele não aceitou. Então é um caso que eu tô te dando para você ver como que é.
o escândalo do maior. Não, você deve conhecer muitos, eu conheço vários. Mas tem coisa que acontece com a pessoa na igreja, uma pequena coisa tira ela dali. Aí você vai falar assim, não, é porque não era pra ele estar aqui. Não, é porque não ele era permaneceu porque não era para permanecer, né? É porque ele era um pequenino, jovem. Ele era imaturo naquele assunto. E você chegou tão duro, você chegou com tanta força, você chegou com tanta religiosidade, você chegou com tanta falta de amor de Deus naquele assunto, naquela pessoa, que ela se escandalizou. E ela foi embora. Entende? É a mesma forma, eu conheço casos, por exemplo, que a pessoa evangelizou, vamos falar entre aspas aí, evangelizou, né? Levou para a igreja. E começou a levar para a igreja, levar para a igreja, levar para a igreja, mas não explicava muito as coisas, não explicava sobre doutrina, não explicava sobre Bíblia, né? E ali, numa das primeiras vezes que levou, aquela pessoa se batizou, aí glória a Deus, aquela festa, e aí a pessoa não mudou os costumes dela, do mundo, né? A pessoa tinha alguém que se relacionava, Sim. tudo mais, e quando a pessoa descobriu que ela não deixou de se relacionar com essa pessoa, foi a primeira que apontou o dedo na cara, mesmo que o outro não sabia de nada, e já falou, não, agora você já era o que você fez, você perdeu o céu. Olha aí. Acabou, você não tem mais salvação. Isso aí que você cometeu é um pecado de morte, você fornicou, né? E virou toda essa situação e a pessoa não vai mais na igreja, você entende? Porque tem que perder a salvação, né? E a gente vê vários absurdos desses, cara, no nosso meio, justamente, meu Deus do céu, cara, como que e agora, aí, Edu, eu vou dar só uma deixa, tá? Para as pessoas poderem separar o que é o reino dos céus e o que é a salvação. Sim. Só uma deixa aqui, só para deixar um gostinho na galera aí. Olha o que diz aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, tipo assim, esse caso que você contou aí, vem um escândalo por intermédio daquele homem, Sim. né? Renan, mas e agora? O que vai acontecer com esse cara? Ele não quer dizer porque Jesus falou, ai do homem, que vem um escândalo. Jesus aqui não falou que ele vai perder a salvação. Sim. Jesus não falou para os discípulos aqui, ó, se alguém escandalizar com vocês, vocês vão perder a salvação. Não. Mas olha o que está escrito lá no começo do exemplo. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino do céu? Galardão, né? Galardão. Aqui não está falando de salvação. Sim. Esse cara vai perder alguma coisa. Ele vai ser salvo. Mas no reino, alguma coisa que ele ia ter, ele não vai ter mais. A recompensa, além da salvação, não, ele não alguma coisa vai... Entende? Então, ou tipo ainda assim, que ele tenha, vai ser num patamar menor, né, do que alguém aqui. Ai dele. Ai dele. Ele vai perder alguma coisa. Você entende? O tribunal aí de Cristo... Talvez nisso que se encaixa muito o pessoal fala, né? Deus vai cobrar, Deus vai pedir as contas aí, nesse dia. No meu entendimento, que é o entendimento que eu acredito, que é o entendimento que haverá o reino milenar na Terra. Não são todos os teólogos que defendem isso, você sabe disso. Então, você, aí é meu entendimento aqui. Como eu acredito que vai ter o reino milenar na Terra, no meu entendimento, essa pessoa não reina. No meu entendimento. Ela vai ser salva. Depois que passar o reino milenar, ela é salva. Mas no reino milenar, aonde os que vão receber os galardões, aonde os que foram injustiçados, morreram em nome de Cristo, tal, vão receber as suas recompensas e vão colocar toda essa terra debaixo do reino milenar de Cristo, eles vão desfrutar. Esse cara não desfruta. Entendeu? Tipo, essa é a minha interpretação dentro da minha linha teológica, né? Ela não é a linha teológica mais defendida de todos, então ninguém é obrigado a concordar. Sim. Mas um dia nós vamos explicar isso aqui com mais propriedade. Quando você entra em escatologia, né? Você viaja. Tem muita É muito forte, muita coisa. Rapaz, eu não fiquei com dúvida. Pelo contrário, você tirou a minha dúvida e eu venho orando há muito tempo, graças a Deus. Mas você viu como que parecia que não seria um assunto tão fundamental. Mas você viu o quanto é fundamental no nosso dia a dia, cara? Renan, isso muda toda a análise de uma caminhada espiritual, cara. Isso aí, muita gente vai evoluir muito com essa live. Quem conseguiu entender as palavras que foram ditas aqui, meu Deus do céu, a vida espiritual vai transformar. Porque você vai ter menos tempo ainda para julgar os outros, menos que você julga, e você vai ter mais tempo para se corrigir. Olha aí, tá vendo? Então é isso aí, do meu assunto aqui, eu acabaram-se as palavras de Jó. Não, tô felizão, cara, de alma mesmo. Deus abençoe por
compartilhar com nós essa parte aí. Eu falo para mim, essa live aqui, eu entro nessa live como um e saio como outro, porque foi transformador realmente. Deus abençoe para você ter abençoado nosso canal aí com esse assunto, cara. Foi fantástico, maravilhoso. E eu creio que para a maioria das pessoas, eu espero, nós não estamos fazendo ao vivo aqui, né? Mas eu espero que a maioria das pessoas entendam o grau de complexidade disso, né? E que venham vazios para receber isso, da mesma forma que eu vim para entender o seu ponto de vista e estou saindo transformado dessa live, rapaz. Deus abençoe muito sua vida, seu ministério, todas as suas coisas. E também já vou aproveitar, tem MVO aí? Como que é? Tá tendo? Não tem MVO. Nós estamos tentando montar uma turma em março, né? Mas vamos ver se vai. Tem alguma coisa para você divulgar aí do canal, alguma coisa? Rapaz, em março nós vamos ter o curso para casal, né? Em março vai ter o curso para casal, que é o curso chamado Uma Só Carne. Esse curso vai ser gravado, não vai ser online, então, não vai ser ao vivo, né? Então vai dar até para você fazer, que eu vou dar para você fazer ele, que você vai... Glória a Deus. Você vai pirar, velho. Você vai pirar mesmo. Eu vou falando para você. Eu acredito, sem soberba nenhuma, com toda a humildade que dos 32 dons que Deus me deu, né? O que eu mais uso é a humildade. Tô zoando aqui. Foi uma piada, tá, gente? Não, foi uma já piada. Já tá soberbo. Teólogo, safado. Então, eu acredito, Edu, que vai ser o curso de casal mais completo que tem na internet. Tô falando pra você. Nossa, tipo assim. Que seja. Ele vai ser muito forte. E para se inscrever nisso, é no seu Instagram? Como que então, em março eu vou lançar, né? Acredito que nós vamos fazer mais live junto. Tá sendo gravado, eu tô terminando algumas edições, né, dele. As edições de vídeo, tudo. Mas em março a plataforma tá pronta e ele vai ser fantástico, né? E em março também nós vamos lançar a nossa plataforma, né, Edu? É verdade, se Deus quiser, então, assim abençoar. Lançar a nossa plataforma vai vir muita coisa boa. A galera fica atenta aí que vai sair finalmente a nossa plataforma de estudo bíblicos mais profundos, né? Porque aqui a gente só consegue falar aí de uma forma mais rasa, mas lá nós vamos poder soltar o verbo mesmo com mais profundidade. Só glória, rapaz. Deus abençoe, Amém, Edu, manda um abraço para a Rebeca aí. Eu tô esperando vocês esse ano aqui em casa. Esse é o ano. Nós vamos aí também visitar você, com certeza. Pode vir que as portas já estão abertas, Renanzão. Deus abençoe muito. Deus abençoe a todos que estiveram aí na live conosco até agora. Não saia, por favor, sem deixar o seu joinha. Mesmo que você não tenha gostado, você põe o joinha para baixo, não tem problema não, que você vai estar ajudando do mesmo jeito, tá? Comenta aí nos comentários a tua opinião sobre o tema, se isso foi relevante para você, tá certo? Sempre mantendo o respeito, a postura cristã aí nos comentários. Siga a gente no Instagram, o meu Eduardo Vasco, do Renan Ferreira. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira estamos aqui mais uma vez, agora sim, oficialmente, está de volta a Mistérios do Reino. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Compartilhe. Valeu, Eduzão, um abração, querido. Tamo junto. Deus abençoe.